Boa noite a todos. Renan, o Brasil está à beira de um colapso fiscal. Caso você seja eleito, como governar sem espaço orçamentário? Existe alguma forma de contornar essa situação? Pergunta do Kaique Ramos, 96. Bela pergunta, essa pergunta que todos os pré-candidatos têm que ouvir e eles têm que fazer, até jogar um desafio para todos os outros pré-candidatos. Respondam o que vocês fariam de maneira clara para resolver a questão fiscal. Porque falar assim, não, tem muita coisa lá no teto, no andar de cima, vamos resolver só o andar de cima. As renúncias fiscais, tá, tem que mexer em renúncia fiscal sim, mas tem mais coisas que são impopulares que eles não vão falar. E é aquela coisa que o Milei falaria. Aqui todo mundo tem medo de falar. Vão falar que vão desindexar BPC, aposentadoria do salário mínimo, porque esses números estão estourando. O orçamento desse ano está em coisa de 6,5 trilhões. O do ano passado foi, né, pelo menos quando ele foi planejado ali, foi coisa de 5,8. Nós vamos achar que está normal. A trajetória do endividamento brasileiro vai já estar buscando em 2 anos 90%. Então a gente está batendo realmente num teto que a coisa vai estourar. Vai ter que ser a gente vai ter que tomar uma série de medidas drásticas, e essas medidas precisam ser uma transição. A gente, para não mostrar que a gente está de papo furado, né, para não ficar com conversinha, a gente já tem uma PEC protocolada. O Kim Kataguiri tem uma PEC protocolada que faz esse ajuste fiscal. Essa PEC está protocolada, ele protocolou junto com o Júlio Lopes e o Pedro Paulo. A PEC foi desenhada junto com a equipe da Câmara dos Deputados. A PEC muito séria. Trata de todos esses grandes temas nacionais que vão desde a questão previdenciária, desindexação, desvinculação de orçamentos, mexer nos grandes privilégios. O Kim também tem uma outra PEC que mexe com penduricários e salários acima do teto. Que por mais que assim, a gente fale, mas Renan, isso é só 5 a 15 bi que isso vai mexer. Cara, mas se a gente não der esse exemplo... Você não vai conseguir mexer nas outras coisas, né? Tem que passar pente fino em programas assistenciais que estão tendo fraude a dar com pau. Por exemplo, o BPC, uma parte importante desse estouro que a gente está tendo no BPC, que é assustador. Quem vê a curva da subida do BPC fica assustado. É fraude com temas como autismo. Tem gente que obtém laudos mentirosos sobre autismo e mete um BPC. E o BPC é maior que o Bolsa Família, bem maior. Então você está tendo assim um surto de laudos fantasiosos de doença, a pessoa pega aquilo e começa a receber um dinheiro do governo. Então, nesse instante, se não tocar uma reforma fiscal, se o Brasil não tocar uma reforma fiscal que é moralizante, o Brasil vai bater no teto. Eu acho que todo mundo sabe disso. Só que eu vejo esse assunto não sendo discutido muito pelos outros pré-candidatos, porque eles imaginam que é impopular. Eu acho que alguém tem que cometer o sincericídio de falar, vai precisar fazer e eu vou fazer na transição. Ganhando eleição em novembro para dezembro, tem que combinar com os deputados, tem que fazer todo o esforço possível, tem que negociar tudo que for possível e necessário para na transição já passar essa PEC. Por quê? Porque você já entra com uma PEC endereçando a questão fiscal, você vai ter um outro horizonte de juros. E a gente pega essa curva que tá, né, subiu por 15% e ficou lá em 15%. Isso vai precisar descer também, isso tem impacto orçamentário também. Então, eu acho que isso tudo gera um clima positivo e vai permitir o presidente da República tocar temas de Brasil que são importantes. E o tema central para o nosso discurso vem sendo a questão do combate ao crime. Eu acho que o presidente da República tocou a questão fiscal, os mercados vão olhar de maneira positiva. Não, dá para entrar dinheiro nesse país, que esse país não vai ser um país insolvente. A curva fiscal, a curva da dívida ela vai ser resolvida. Bacana. Onde a gente anda agora? O cara tá andando com segurança pública. O cara vai andar depois com uma agenda de competitividade. O cara vai andar com... Aí entre os outros temas que eu gosto de tratar, de aumento da complexidade econômica no Nordeste, para gerar classe média no Nordeste, pra gente nunca mais perder uma eleição pro PT, mudando o perfil de voto do eleitor do Nordeste, que pra mim é um tema que qualquer presidenciável de direita tinha que falar. Como resolver a questão do Nordeste, ninguém fala, todo mundo tem preguiça de falar do Nordeste. Então, todos esses temas seriam endereçados, mas a primeira coisa, ainda em 2026, é endereçar essa PEC. Que a PEC já está protocolada, a gente está coletando as assinaturas. E há um certo tempo, ainda não tem todas as assinaturas coletadas, porque os deputados federais não querem assinar uma PEC, por enquanto, que é, na cabeça deles, impopular. Mas vão precisar assinar, vai precisar andar. Opinião do Renan sobre a escala 6:1, e se viu o artigo do Daniel Duque mostrando que controlando pela produtividade, o Brasil trabalha 25% menos que a Coreia. Eu já vi essas coisas. Eu já vi, saiu uma matéria da Folha, inclusive, que nos põe em termos de comparação com o mundo em desenvolvimento, mostrando, de quem trabalha efetivamente, nós trabalhamos menos, quando comparados com esses países em desenvolvimento. Quando compara com os desenvolvidos, beleza, só que a nossa produtividade é muito menor. Sim. Então fica uma discussão meio idiota. Eu vejo aquele pessoal de esquerda lá. Não, mas porque na Inglaterra... Meu amigo, cara, a gente não tá na Inglaterra. Não, porque na Dinamarca, cara. Primeiro que a Dinamarca é só Ozempic, né? Ozempic, presunto, queijo, né? Coisa assim, Ozempic e produtos meio simples, pesca e tal.
Mas sabe, galera, vamos entender onde nós estamos, né? Hoje, nesse instante, um grupo de índios invadiu a Cargill e está comemorando que o governo derrubou um decreto e basicamente toda a cadeia logística na região norte do Brasil está destruída. Tem caminhoneiro parado por 8 dias, não conseguindo entregar carga. Este é o nosso país, né? Esta é a nossa produtividade. Pra galera entender, olha, a quantidade de dinheiro feito por hora por aqueles caminhoneiros que estão parados e por aquelas empresas que estão escoando aquela produção foi 0 nos últimos 8 dias, sabe? Isso é uma piada. Nós, do ponto de vista produtivo, nós somos uma piada. E isso sem contar o modelo de nação que a gente vive, né, que é uma nação que fica comemorando os programas sociais. Então vem o Lula, né, ele fica ali, né? Não, agora é o Vale Gás para essa eleição. Além do botijão de gás, tem que ter energia elétrica também. E vamos ver, o Haddad agora veio com umas taxações novas, pode ser que a gente tenha algum tipo de surpresa assistencial em período eleitoral. Acho que ninguém aqui duvidaria pintar com algum truque. Sempre pintam esses truques durante o período eleitoral. E isso acaba mascarando os números de desemprego. Que alguém falar hoje pra gente que o Brasil vive em pleno emprego é piada. E a propaganda internacional que o Brasil tá em pleno emprego. Eu fui dar uma entrevista em Portugal. Não, aí a jornalista, de esquerda mais simpática, ela, não, mas ainda, como você pode fazer uma crítica ao governo Lula quando a gente tá falando de um governo que tá em pleno emprego? Falei, pô, se você andar, né, eu cruzei o Rio Grande do Norte inteiro, quando você sai do litoral, você entra da região Agreste, Caatinga, há basicamente uma ausência de trabalho, as pessoas simplesmente não têm o que fazer em muitos municípios, tem municípios que inteiros parados. O que a gente faz com aquilo lá? Onde está esse pleno emprego ali nessas cidades? Quando a gente roda esse Brasil improdutivo, a gente vê que não tem pleno emprego, porcaria nenhuma, simplesmente não há nada. Há uma ausência de atividade econômica e há apenas dinheiro enviado pelo governo federal para sustentar pessoas que estão subsistindo. As pessoas estão, vamos dizer, sobrevivendo nisso. Então, a boa parte da discussão econômica brasileira também virou meio que propaganda, virou fla-flu, e os números ficam sendo distorcidos. Então, falar pra gente que num país que a gente comemora Vale Gás, energia elétrica sendo dada de gasto com programa governamental, que o Lula tá, não, vou dar agora um auxílio a mais, não, pede meia meu programa eleitoral, que isto é um país que tá em pleno emprego, e que a gente tem que discutir redução da carga de trabalho, isso é coisa de maluco, isso é coisa né? Mas infelizmente, cara, não tem mais racionalidade no debate, o debate tá destruído. Gostou deste vídeo? Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.